estou livre. Livre, estou livre. Sou unidade livre para sempre. Eu sou unidade livre para sempre. Livre para sempre, meus irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Subscreva ao nosso canal do YouTube, ativa o sininho para que possa receber as notificações dos vídeos que a gente estará a postar para fortalecer e moldar mais e mais a sua fé. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu trago uma mensagem muito especial que eu quero partilhar aí com tu que me acompanha a estas horas. Que Deus te abençoe. Antes, porém, vamos fazer uma oração para a glória do nosso Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, te rendo graça porque Tu és bom. Permita, Senhor, que neste momento, que esta palavra que será liberada, Pai, traga e produza fruto em nossas vidas, Senhor. Pai, permaneça em nós, Senhor, que a Tua graça conduza-nos através desta palavra, em nome de Jesus de Nazareno. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que abra a sua Bíblia no livro de 2 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24 a 27. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo nas cidades, em perigo nos desertos, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmão, ao lermos atentamente a Bíblia no livro de Coríntios, encontramos uma história muito emocionante. Eu quero partilhar contigo hoje um tema muito especial. Eu quero mostrar para você: aprenda a olhar bem as coisas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aprenda bem a olhar, vê muito bem as coisas. Ok, o porquê que eu quero trazer e partilhar com você este grande tema. Querido irmão, hoje em dia, muitas das vezes, nós quando olhamos para certas histórias, nós quando ouvimos, nós quando olhamos para certas pessoas, às vezes nós olhamos para as vitórias que essas pessoas alcançaram. Nos esquecemos ou não temos tempo de olhar para o tempo que essas pessoas buscaram, para o tempo que essas pessoas batalharam, para o tempo que essas pessoas lutaram. Querido irmão, se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, vamos encontrar um apóstolo recheado de um ministério de bênção, um apóstolo recheado de cartas, evangelhos, um apóstolo que pregou, trabalhou duro, levou o evangelho, mas pouca gente olha para o sofrimento do apóstolo Paulo. Querido irmão, imagina que alguém que todo mundo conhece a história e a conversão do Paulo. Era um homem que andava atrás de crentes, mas um dia Deus olhou para o Paulo e disse: você agora é o meu vaso, é você agora que vai levar a minha obra, é você agora que vai ser transformado para transformar vidas. Irmão, entenda que a palavra de Deus, ela tem um objetivo nas nossas vidas, é nos transformar para nós sermos transformadores de vida, porque ela, quando entra, a gente precisa também partilhar para milhares de pessoas. Hoje em dia, na sociedade, muitas das vezes nós vimos muita gente grande, vitoriosa, as pessoas bem-sucedidas na vida. Milhares de pessoas dizem assim: eu quero ser como o fulano, eu quero ser como o pastor fulano, eu quero ser como aquele empresário, eu quero ser como aquele futebolista, eu quero ser como aquela comerciante, aquela mamãe, eu quero ser como alguém. Irmão, nunca diga que eu quero ser como aquele irmão. Seja você mesma, porque se tu olhares bem por detrás desse irmão, há uma história dura. Não existe sucesso, não existe progressão sem que haja primeiramente uma história por detrás de tudo isso. Se a gente olhar para o ministério do apóstolo Paulo, a gente vai ver um ministério abençoado, cheio de cartas, milagres e maravilhas, curas e muita coisa. Mas existia uma dor que o apóstolo Paulo sustentava. Existia uma dor que o apóstolo Paulo carregava. Irmão, é importante a gente entender
que independentemente da gente começar uma comunhão com Jesus, independentemente da gente estar na palavra de Deus, as tribulações sempre farão parte de nós. Mas há uma coisa que eu quero te garantir, há uma coisa que a gente tem que ter: nunca pode deixar que nenhuma dessas coisas vence a nossa fé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Por detrás deste homem tão sucedido, por detrás daquele casal abençoado, às vezes há uma história grande. Há uma história grande, há uma realidade que foi enfrentada. Irmão, quem não luta nunca será vencedor. O vencedor é aquele que luta. Não importa quantas situações que a gente terá que enfrentar, mas quando a gente luta, a gente tem uma história para contar. Ninguém vence sem uma história para contar. Muitas das vezes nós pensamos que a vida está fácil para uns. Irmão, até mesmo as pessoas que nós achamos ou que tu achas que são bem-sucedidas, se tu sentares para te explicar alguma coisa, tem alguma história por detrás disso. Nenhuma vida se constrói sem uma história triste para ser contada. Todo bom lutador, ele vence, mas também apanha. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Se a gente tiver que perguntar para o Mike Tyson quantas batalhas ele venceu, mas quantos ele apanhou, até inclusive mesmo aquelas batalhas em que ele vencia, havia sempre um golpe que ele tomava. É preciso a gente entender isso, que nem sempre que a gente entra para uma batalha, a gente sai sem nenhuma marca, não. A gente às vezes sai com alguma marca, mas o importante é o fim desta história, é a vitória que é nos concedida. Então aprenda a olhar bem por detrás de cada coisa. Não julgue sem saber. Sabe como é que o mundo é e sabe como é que as coisas funcionam hoje para essa nossa geração. Porque nós temos uma geração fraca, uma geração que acredita que o Satanás é capaz de mudar, Satanás é capaz de fazer. Quando vejam coisas grandes acontecerem, elas dizem: não, isso não é de Deus, isso é obra de demônio. Elas creem que os demônios fazem muito do que Deus não faz. Por exemplo, hoje é triste quando a gente vê grandes homens de Deus sucedidos. Às vezes vimos outros homens de Deus a dizer: não, aquele não opera com o poder de Deus, aquele opera com magia, bruxaria. Irmão, nem sempre, muitas das vezes, as pessoas nem sempre tudo que criticam porque elas têm razão. Alguns criticam porque não conseguem chegar até aí. Mas só que entenda que não é assim que se chega até ao topo, não. A gente precisa começar de baixo. Só que para começar de baixo, a gente precisa avançar certas escadas. Essas escadas são certas etapas na vida. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu passei de barcos em barcos, naufraguei em mar, em alto mar, estive no meio de irmãos hipócritas, estive no meio de ladrões, enfrentei orações, jejuns, sacrifícios. O apóstolo Paulo, ele começa a contar o sofrimento que ele teve. Irmão, o sofrimento que o apóstolo Paulo passou não era para uma outra coisa ou por causa de uma outra coisa, era por causa de ele ter aceitado Jesus Cristo. Aleluia. Agora tu me dizes: não, pastor, eu sou muito perseguido desde que eu aceitei a ser cristão. Eu sinto que as pessoas falam mal de mim porque as pessoas não me querem. Não, quem toma a decisão é só eu. Quem escolhe o que fazer é só eu. A tua derrota e a tua vitória também está relacionado com a capacidade que você tem de enfrentar o sofrimento de hoje. Sabe de uma coisa? A luta de hoje, o sofrimento de hoje, ele pode ser moldado para a vitória do amanhã. A gente precisa aprender com o sofrimento. A maioria das pessoas que tiveram uma vida dura, quando alcançaram, sabem proteger o que eles conseguiram. E às vezes quando a gente alcança, não significa dizer que a gente nunca vai ter que reclamar de nada. Alguma coisa vai ter que faltar. Porque a cada dia a gente precisa crescer. Por detrás dessa vida, por detrás desse sucesso, existe uma grande história que se conta.
Às vezes nós, quando olhamos para os grandes futebolistas do nosso tempo, tal Cristiano Ronaldo, Messi, nós vamos ver um sucesso enorme, uma carreira brilhante, prêmios de ouro, bolas de ouro, os melhores jogadores do mundo. Mas por detrás dessa vida há uma história, há um sacrifício, há uma dedicação. Olha bem por detrás disso. O Cristo passou por isso. O nosso Mestre Jesus foi crucificado. Até para que nós sejamos resgatados, alguém tinha que morrer por nós na cruz. Olha, a nossa vida é valiosa. Não há nada que pode comprar uma vida se não for o sangue de Jesus de Nazaré. Olha bem. Não, aquele irmão, ele fez alguma coisa. Não pode, eu também tenho que fazer alguma coisa. Por isso é que muitos pararam na rua. Hoje não conseguem voltar para as casas porque viraram malucos. Alguns morreram porque tiveram pressa, não aguentaram o sofrimento. Não, irmão, não procura nenhum outro caminho. Há um caminho. Esse caminho, quando você encontra, ela abre as portas na sua vida. É a santidade. A santidade que eu estou a falar não é aquela que está relacionada com o comportamento físico, mas aquela que está relacionada em Deus estar em você. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo habita em nós, o pecado não domina mais sobre nós. Olha bem. Eu quero ser como aquele pastor, olha bem. Eu quero ser como aquele cantor bem sucedido, olha bem. Querer ser não significa ser. O querer é um desejo que por vezes nasce. Todos nós queremos. Se do dia para o nada, se do dia para o outro, tudo que a gente quisesse ser, seríamos. Hoje ninguém estaria a procurar ninguém, porque só dizer eu quero ser isso, quando acordar já sou aquilo que eu quero ser. Mas às vezes exige um sacrifício, exige um trabalho, exige um treinamento, exige uma vida, exige um sacrifício, exige uma renúncia. Tu tens que se abster de certas coisas. Há coisas que os outros têm que fazer, mas você diz não posso fazer. Sabes que para o ministério é muito complicado. Enquanto alguns estão preocupados em ler outras ciências que não edificam, em ler livros que não edificam, eu estou preocupado em me moldar com a palavra. Entenda que naquilo onde tu investir mais o teu tempo é onde você vai crescer. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aonde tu investe o teu tempo é onde você vai crescer. Quer ser pregador? Investe o tempo na palavra, em oração, dedicação, comunhão com o Pai. Quer ser bom empresário na área de desporto? Investe o tempo teu lá. Procura saber, aprender mais sobre o desporto. Quer ser um empresário na área de vendas de telemóvel? Investe o teu tempo naquilo. Procura investigar, aprende mais sobre aquilo. O Paulo, ele foi moldado para ser mensageiro da palavra do Senhor. Mas independente do que ele era, foi usado extremamente, profundamente. Mas por detrás do apóstolo Paulo há uma história, há uma dor, há uma tristeza, há um sofrimento que ele viveu. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? As pessoas não querem investir no tempo. As pessoas não querem sofrer. As pessoas querem fórmulas de tic-tac. Já aconteceu. Não é assim que funciona. A gente precisa não querer que Deus age do nosso jeito. Não. Nós temos que agir do jeito de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Olhe bem, olhe bem, olhe bem. Que você cresce, os inimigos crescem. Entenda isso, é um segredo da vida. Que Deus te abençoe. Subscreva nosso canal, ativa o sininho. Quero orar para você neste momento. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para este irmão, esta irmã que estiver a me acompanhar nestas horas. Que a tua graça se manifesta, Pai, sobre a vida dela. O Senhor molda, Senhor, a sua história. Eu declaro em nome de Jesus, se alguma coisa estava a fazer desistir este irmão, esta irmã, agora mesmo que a fé dele cresça, que a fé cresça, encontre a resposta. Em nome de Jesus de Nazaré,
Que Deus te abençoe